mais um vídeo fazendo discípulo. Então aqui nós estamos no livro de João também, no capítulo 20 e 19, né? O encontro de Jesus com os seus discípulos. Como que foi? Aqui dá certinho a inteligência para quem for espiritualista, ele vai entender. Porque quando eles estavam numa casa, tudo com medo aqui dos discípulos, dos judeus, os discípulos, logo a morte de Jesus, estavam na casa trancadas as portas. E Jesus chegou e entrou e se manifestou no meio deles. Assim é a vinda de Jesus. Ele não vai vir corporamente para ninguém ver. Não é todos que vão ver. Eu mesmo já vi ele, né? Mas é só com a mente. Só quando você dorme, ou senão você dá uma cochilada, aí você vê ele. Por quê? Os discípulos aqui viram ele, porque estavam todos reunidos. E ele prometeu que ia voltar. E ele voltou. Mas ele veio em quê? Em espírito. Jesus apareceu com as manchas nas mãos furadas, no lado que enterraram a lança nele. Mas isso é no perispírito dele. Porque quando a pessoa morre, o espírito, tudo que ele tiver, tudo que a pessoa tiver, se tiver levado um tiro, vai aparecer no perispírito. Se tiver quebrado uma perna ou um braço, vai aparecer. Então, tudo isso daí a gente tem que aprender no mundo espiritual. Porque quando Jesus apareceu aqui, ele se transformou no ser que ele era. Por quê? Ele estava em espírito. Como é que ele poderia entrar de corpo, né? Se a casa estava trancada? Não, ele apareceu, entrou e se transformou-se no corpo que ele estava. Aí eu falo para vocês, vamos acreditar no espiritual, gente, que isso é real. Tem muita gente que já viu Jesus e não crê que é ele, porque ele não vem da maneira que eles fizeram ele aqui. Não. Por quê? Como é que João viu ele? Procure lá no Apocalipse. Como é que João viu ele? Ele estava totalmente diferente, já não era mais esse um aqui. Não. E é o próprio Jesus. Por que eu falo para vocês? Porque nós temos que estudar o espiritual para poder conhecer a verdade do mundo espiritual. Que como que nós vamos conhecer se não tiver estudado o mundo espiritual? Foi isso que Jesus falou, buscai o reino de Deus, porque o reino de Deus é o Espírito. Você tem que conhecer, porque se você não conhecer, quando você morrer, você vai ficar perdido, você não conhece. Porque o reino de Deus é assim, vai e volta, porque você é um espírito. Se você é um espírito bom, você vai voltar nessa terra de novo. Porque como que Jesus veio para os discípulos aqui, né, e falou, paz seja convosco? Ele pode falar para você também, em espírito. Mas quando você estiver dormindo, ou você estiver numa reunião, que você der uma cochilada, ele aparece para você. Isso daí é para muitos. Muita gente já viram ele.
E muita gente não sabe que ele fala para nós fazer esses ensinamentos para vocês. Porque da onde que eu tirei que eu ia ter conhecimento espiritual? Foi da própria palavra.